Hello, vamos falar sobre esta semana. Sol no dia 22 entra em Sagitário, deixa Escorpião e então perdemos todo um pouco de ansiedade, de ansiedade, de algum tipo de pensamentos que fossem mais densos e mais difíceis de engolir, digamos assim. Com esta passagem do Sol para Sagitário, nós queremos uma vida mais leve, queremos ver a vida de um tom mais positivo. Também temos, se calhar, mais capacidade de sorrir com algumas das desgraças que nos possam acontecer no dia a dia. Desgraças, se calhar, é um bocadinho forte. Os infortúnios, ok? Aqueles azarzinhos. E então este sol traz um tom mais leve. Em teoria, porque agora vamos falar naquilo que são os posicionamentos ao longo da semana e vamos perceber que provavelmente ainda temos aqui uma semanazinha em que a coisa pode estar meio complexa. Logo no dia a seguir, no dia 23, o Sol faz uma oposição ao nó do norte que ainda está em Gêmeos, ok? Quase a passar para Touro, mas ainda está em Gêmeos. É como se fosse uma última conversa enquanto nó do norte neste posicionamento. E esta oposição traz-nos aqui alguns pontos de vista diferentes. Que não existiria problema nenhum se não fosse o facto de, muito provavelmente, esses pontos de vista serem tidos como os mais acertados pelos intervenientes. Ou seja, cada um vai ter certeza de que o seu ponto de vista é o mais correto e não vai querer dar mão à palmatória. Vão existir aqui algumas conversas mais acesas em que ninguém quer perceber o ponto de vista de quem está do outro lado e ao mesmo tempo não se consegue chegar a um ponto de entendimento com este tipo de energia. O nó de norte é precisamente a energia para a qual nós temos que evoluir enquanto seres. Estando em Gêmeos, ainda falamos do eixo da comunicação. Por outro lado, o Sol quer brilhar, é presença, consciência, é o modo como nós nos apresentamos, e em Sagitário muitas vezes é um pouco inconsequente e infantil. Gosta de ter razão e mesmo às vezes quando se apercebe que não tem razão, o modus operandi é um bocadinho infantil, ok? Sem muitas vezes pensar nas consequências daquilo com que está a embirrar. No dia 24, Mercúrio entra também em Sagitário, a energia de Sagitário em altas durante esta semana, e Mercúrio, sabemos que é o modo como comunicamos, é o modo como pensamos. Em Sagitário quer ter conversas que sejam ou muito bem dispostas, muito animadas, que trazem leveza ao dia, ou por outro lado, conversas que sejam evoluídas em termos de conhecimento. Sagitário rege aquilo que são os estudos superiores, os estudos universitários e também questões políticas e filosóficas. Portanto, vamos estar aqui com a comunicação quase que nos polos opostos, ou queremos divertir-nos, ou queremos ter conversas que aprofundem o nosso conhecimento ou a nossa passagem de conhecimento sobre temas que são relevantes e fraturantes na sociedade. Agora, este Mercúrio entra em Sagitário e também ele faz uma oposição a nó de norte em Gêmeos. Gêmeos é regido por Mercúrio, ou seja, Gêmeos está a fazer uma oposição ao seu planeta regente. E existe aqui um confronto interno de ideias de como é que nós nos comunicamos e como é que nós nos fazemos explicar da melhor maneira, para que os outros consigam finalmente perceber o nosso ponto de vista. Há, no entanto, dois tipos de pessoas, de energias que podem atuar com estes posicionamentos. Se estivermos a vibrar baixinho, então provavelmente nós vamos querer embirrar uns com os outros e achar que temos razão, e se estivermos em posições de poder, impor essa razão a outras pessoas, ok? Não é positivo, não se vai chegar a lado nenhum. Por outro lado, se tivermos com a consciência e maturidade emocional e a vibrar num patamar mais elevado, temos a capacidade de escutar e perceber aquilo que é a opinião do outro, tentar integrá-la
e de algum modo, se existir aqui algo que faça sentido, também aqui ajustar o nosso ponto de vista em relação ao tema. Mas, acima de tudo, devemos ter a capacidade de, não querendo concordar, perceber se conseguimos integrar de modo a que toda a gente fique a ganhar na situação. Tipo, negociação win-win, em que todos podemos ficar a ganhar, ok? Então, se estivermos a vibrar numa energia mais elevada durante esta semana, vamos conseguir sorrir às adversidades, porque a energia de Sagitário também é muito ela uma vertente quase que cómica, um humor negro para as agrúrias da vida. Vamos conseguir perceber o ponto de vista do outro, mesmo que não o tomemos como válido, pelo menos para nós, e por outro lado vamos ter a capacidade de adaptar o que dizemos ou o modo como dizemos para que os outros nos consigam compreender melhor ou para chegar aqui a algum tipo de acordo em que quase todos fiquem contentes. É importante vocês perceberem que durante esta semana temos energia de Sagitário e temos energia de Gêmeos a atuar de forma mais predominante. Ambos os signos são signos mutáveis. Isto quer dizer o quê? Os signos mutáveis têm em si, como características base, a capacidade de se adaptarem às circunstâncias. Não são como os fixos, que são teimosos, não são como os cardinais, que são disruptivos. Os mutáveis estão ali no meio termo e vão navegando sabiamente por aquilo que são o dia a dia, por aquilo que são as oportunidades ou as dificuldades. E a verdade é que esta capacidade de se adaptar, de ver o ponto de vista do outro, de tentar não ser de uma forma muito irrazoável, fraturante, é o que se pede durante esta semana para nós irmos passeando nestas energias, nesta semana que era suposto começar a ser mais fácil, com a passagem dos planetas para Sagitário, saída de Escorpião, mas não. Até porque nós ainda estamos aqui sobre a influência de um eclipse que aconteceu no dia 19, um eclipse parcial em Touro, que foi um eclipse de lua cheia e que nos trouxe aqui a capacidade de ter foco, de ver alguma coisa que na nossa vida precisa de ser mudada, que de alguma maneira temos que alterá-la para conseguir estruturar a nossa vida a longo prazo, ao mesmo tempo que temos algum benefício próprio, ok? Touro tem muito esta energia de valores, sistema de valores, amor próprio, e então é normal que durante esta energia de eclipse algo seja comunicado ou tenha sido comunicado que durante esta semana ainda tem consequências. Nós ainda estamos a falar de uma fase, de uma semana, em que temos tanta certeza naquilo que falamos, no como pensamos e como comunicamos, que quase que os nossos ouvidos ficam tapados àquilo que são as verdades das outras pessoas, dos nossos interlocutores. Então esta semana sejam sábios a usar esta energia dos signos mutáveis, em que se pede jogo de cintura para as situações difíceis, ok? Smile and wave, se não houver outra possibilidade, ok? Façam de conta que não ouviram, mas não entrem em confrontos, ok? Sejam adaptáveis, sejam maleáveis.